Olá, eu sou a Lívia Vieira. Estamos aqui no primeiro episódio da Comissão de Direito Urbanístico e Imobiliário da UBRJ e estamos aqui com o presidente da comissão, José Ricardo Pereira Lira, e o vice-presidente Carlos Gabriel Feijó. Você que gostaria de dar uma palavra? Gostaria sim. Primeiro, queria agradecer a própria Lívia, né, que se dedicou à organização desse evento. Agradecer também a diretoria da Ordem, na pessoa da Ana Tereza Basílio, por gerar todo esse trabalho interessante das comissões temáticas que a gente tem tido e essa oportunidade de abrir esse braço, o podcast, que é uma coisa moderna e eu acredito que vai ter um grande alcance. Queria agradecer isso. Carlos Gabriel, com a palavra. O bom que o Zeca já resolve tudo, né? Já faz sala institucional. Só fazer um registro importante, né? Esse tipo de iniciativa, né? O Pela Ordem Podcast é uma iniciativa digital, né? Que a OAB tem feito um esforço muito grande para alcançar. Isso gera uma capilaridade para tudo que a gente debate. E também dizer da minha felicidade de estar aqui, não apenas como presidente da comissão, mas como presidente da ABAME. Então, eu quero deixar esse registro que a ABAME fica muito feliz de poder participar de iniciativas como essa. E acho que o debate de hoje vai ser bem interessante. Vamos lá. Então, aqui a gente está trazendo um tema central, né? E a gente faz sobre a necessidade de leis distintas entre a locação residencial e a locação não residencial. E o que a gente vai debater sobre todo esse tema que vai discorrer sobre isso. Então, eu gostaria de que o Zeca pudesse começar sobre essa introdução. Quando nós fizemos uma avaliação sobre que tema a gente poderia trazer para a abertura dessa primeira oportunidade da comissão CEDUD, né, que é a Comissão de Direito Urbanístico e Imobiliário. Comissão especial. Da OAB, a Comissão Especial de Direito Urbanístico e Direito Imobiliário da OAB do Rio. Esse tema, porque ele é um tema que talvez não tenha sido objeto de tanta reflexão ultimamente, mas quando a gente passa a refletir sobre a existência dessa única lei para regular tanto a locação residencial como a não residencial, até que ponto isso realmente é conveniente, adequado para tratar dos assuntos relevantíssimos que são objeto desses dois contratos, a locação predial urbana residencial e a locação predial urbana não residencial. E a grande verdade são quantidades heterogêneas, inteiramente distintas, sabendo-se que no contrato de locação residencial, o bem jurídico tutelado é o direito à moradia. E, portanto, é um direito fundamental, né, que merece todo um cuidado extraordinário, já que se está lidando aqui com uma garantia fundamental, que é o direito à moradia. O bem jurídico tutelado é extremamente importante, uma relevância social imensa. E que permite, em certo grau, a presunção de uma vulnerabilidade, né, do titular daquele direito, mesmo que não seja uma vulnerabilidade conceitual, mas uma vulnerabilidade porque o direito protegido ele é um direito frágil, que merece tutela específica, né? Presumindo-se, inclusive, que se estará lidando com alguém que não tem a moradia, que seria o acesso à moradia. Exatamente. Que todas as circunstâncias concorrem para a boa interpretação da lei. Se alguém aluga para morar, pode. Se a gente estiver lidando com um empresário que acha que vale mais a pena viver de locação, porque o dinheiro dele está investido no mercado financeiro e a renda que ele tem lá é melhor e vale a pena pagar o aluguel, é uma situação. Já outra pessoa que realmente é um inquilino que usa o contrato de locação para realizar o direito à moradia é uma outra situação. De outro lado, na locação não residencial, nós temos o contrato, na verdade, regulando um insumo da atividade empresarial, que é o estabelecimento do empresário. E, nesse caso, não, é um contrato extremamente relevante, que merece todo tipo de cuidado, mas que não guarda qualquer semelhança com a locação residencial. E por isso que essa reflexão ela se dirige para concluir pela conveniência de se iniciar um estudo, alguma coisa no sentido de gerar uma reformulação da legislação para que os temas sejam tratados em leis diferentes. O que eu acho que é interessante a gente pensar nesse assunto, né? E por isso que acho que levou a essa reflexão nossa, e aí talvez um pragmatismo que seja muito comum a mim e ao Zeca, de que, bom, mas caramba, vamos criar uma lei nova, né? Vamos cogitar aqui criar uma lei nova. Será que a gente sabe o esforço político, técnico para se criar uma lei? E a gente sabe muito bem que a lei que a gente eventualmente concebe não é a lei que vai ser
aprovada, né, em definitivo. Mas o que é, para mim, pelo menos, quando a gente está pensando em estruturar um negócio de locação, seja ele não residencial, toda vez que um advogado se depara com esse desafio, ele começa a pensar assim, mas como é que o Poder Judiciário vai se comportar? Será que vão enxergar aqui uma vulnerabilidade que não existe? Será que vão enxergar aqui um desequilíbrio que não existe? E isso, na realidade, é um sintoma de uma doença que eu não sei exatamente nominar, que eu acho que simplesmente nominar como intervencionismo ou ativismo, eu acho que é pouco para o que é. Eu acho que é uma coisa talvez um pouco mais complexa que a gente não consegue, eu pelo menos não me sinto confortável de nominar. Mas da mesma maneira que a gente trata uma gripe, esse sintoma é um sintoma problemático, na minha opinião. Então a gente tem que tratar o sintoma. Se a gente hoje tem uma preocupação de como é que o comportamento que se tem ao analisar, ao interpretar, ao tentar aplicar a legislação atual, as locações não residenciais, está gerando uma distorção, me parece que o melhor caminho então vamos de novo para uma pauta original, criar uma lei e a partir dela a gente vai desenvolver o que nós precisamos. Porque, de novo, o Zeca coloca muito bem, a locação residencial e a não residencial, elas guardam pouquíssima... ela tem pouquíssima coincidência temática, muito pouca. Talvez a única coincidência temática seja o nome locação. E o resto... Porque um fala de moradia e outro fala de atividade econômica, né? Então, cenários e situações... E assim, até assim, e de novo, é razoável presumir um certo grau de vulnerabilidade, mesmo que os sujeitos do direito sejam sujeitos altamente qualificados, seja lá o que for, mas pela natureza do direito fundamental em debate, é razoável na locação residencial existir uma proteção um pouco maior e existir um intervencionismo um pouco maior. Que não é verdade para a locação não residencial. Então, isso está muito claro para nós, só que isso não está claro para outros agentes que interferem nessas dinâmicas. Por isso que uma outra lei parece fazer sentido, pelo menos é uma das soluções, né? Eu acho que esse pensamento, essa visão de ter um agente que não tem esse mesmo pensamento, está no lugar de situações de locações não residenciais diferenciadas, com valores econômicos diferenciados, de atividades empresariais diferenciadas. Assim, se a gente fala de uma locação de shopping center, que o valor e a dinâmica é diferente de um valor de uma locação no residencial, sei lá, de uma loja de um bairro. Sim. Assim, para um salão de beleza, para uma loja de material de construção, algo nesse sentido que tem atividades diferenciadas, ainda que tenha uma atividade empresarial e econômica. Mas eu tenho dúvida, assim, vou dizer assim, eu não sei se o Zeca de repente pode fazer também uma colocação nesse sentido, mas até mesmo nessas situações em que você tem ali um pequeno proprietário de uma loja e ele contrata com alguém, o racional da contratação é diferente do residencial. Sim, sim. Aquele cara, tudo bem, ele depende daquilo para subsistência. Mas aí a gente, pela própria lógica do Pacta Sunt Servanda, está resolvido. O cara combinou um aluguel, ele tem que receber o aluguel, não tem que intervir nisso pelo Pacta Sunt. Mas o ponto não é razoável, por exemplo, a gente entrar em debates como mas será que é justo despejar uma pessoa numa determinada condição XYZ, em que a gente acaba vendo a locação residencial, e que se tenta, de alguma maneira, transplantar essa tentativa de debate para uma locação comercial, que isso não faz sentido, ou não residencial, que isso não faz sentido algum. Porque é aquele negócio, até fazer um mau negócio é fazer um negócio. Às vezes você está numa locação um pouco mais cara, um pouco mais barata, um pouco mais mas tem uma razão de ser disso, tem um racional econômico de fundo, né? A vontade de empreender e a vontade de fazer o negócio e aquilo que a gente estava conversando, Zeca, antes, assim, o risco do negócio. Né? Exato. E o que eu acho, assim, isso nos remete a essa questão da noção de hipossuficiência. Porque o que acontece? Quando o legislador, no âmbito de uma política legislativa, faz a opção, tá certo? Por qualificar uma determinada parte como hipossuficiente e estabelece um regime jurídico especial para aquela hipossuficiência, isso tudo bem que está dentro do âmbito mesmo da discricionariedade do parlamentar, nos limites lá da Constituição. Tá certo? Agora, vamos ver aqui na realidade, que o morador, que o indivíduo, a pessoa, que através do contrato de locação realiza o direito à moradia, ele se posiciona com alguma hipossuficiência, eu diria que isso é virtualmente presumido. Pode até ser uma presunção. É razoável. Pode até ser uma presunção relativa, que a circunstância mostra que não é bem assim. Como disse, às vezes a pessoa mora por locação, um cara muito rico que mora
via locação por preferência. É uma circunstância. Mas, em geral, é natural presumir que aquela pessoa que está alugando um imóvel para morar, ela se posiciona com alguma vulnerabilidade em relação ao senhorio. O nome já diz tudo. E pela natureza do direito. O proprietário é o senhorio, é o que está ali posto naquela posição de... Já no caso da locação não residencial, eu fico imaginando, porque a lei acaba que, como as duas hipóteses estão reguladas na mesma lei, prevalece um entendimento meio generalizado de que o inquilino, o locatário, é o hipossuficiente. Exato. Mas vamos imaginar na locação não residencial a situação em que o locatário é um grande empresário que decidiu estrategicamente investir no seu plano de negócios, de tal modo que o seu estabelecimento é mantido em regime de locação, e que o locador, nesse exemplo que eu estou aqui cogitando, de rua, alocação de rua, seja uma família que tem aquele bem, um único bem, como bem que é o complemento da sua renda. Certo? Ele vive daquela locação. Até que ponto é possível admitir, é razoável admitir que o hipossuficiente é o empresário, e o locador que tem o imóvel como uma fonte da sua subsistência é considerado o tubarão dessa história? É uma coisa que não faz sentido. Está errado. E a gente tem fórmula na legislação civil para solucionar essa questão do reconhecimento ou não da hipossuficiência relacional, que é o 421A do Código Civil. O 421A é muito claro, ele diz assim, olha, presume-se paritário, salvo a demonstração de elementos objetivos que provem que existe um desequilíbrio. E aí sim, merece uma tutela diferenciada, uma tutela mais intervencionista. Mas isso é um exercício probatório. A gente não pode trabalhar com uma presunção de desequilíbrio relacional originária na locação não residencial, porque não existe, de novo, não existe, é o exemplo que o Zeca trouxe. Até porque na visão contratual você já começa equilibrado, você já começa, porque o desequilíbrio ele vem posteriormente. É o 421A, tá lá. No caso da moradia, pode até ser que é razoável. No nascimento já haja um desequilíbrio. Entendi. Como o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, o que ele faz? Ele fala assim, olha, eu presumo que existe uma disparidade natural relacional. Uma outra... E veja bem, assim, a proteção da moradia, a sistemática de proteção da moradia na lei, ela é uma sistemática recorrente. A gente não está falando nada aqui que é, oh meu Deus, reinventando roda. Vou dar um exemplo. Nós tivemos uma alteração recente na 9.514. A 9.514 ela fez uma diferenciação da alienação fiduciária do imóvel residencial para os outros imóveis. Ela não fala nem do não residencial, né? Para os outros imóveis. Então, assim, há uma preocupação, há um reconhecimento de quando você densifica o direito constitucional, na legislação infraconstitucional, para o direito à moradia, você precisa gerar algum grau de proteção. Eu acho que todo mundo concorda em algum nível com isso. A questão é, a legislação, a 8.241, como ela foi escrita para duas situações muito diferentes, quando você está bebendo da fonte, fazendo a interpretação sistemática, você acaba atraindo esses elementos intervencionistas para uma outra dinâmica que não deveria sofrer com isso. E aí a consequência é simples. Retração. Todo mundo passa a retrair e se defender. Ou vai aumentar o preço, ou vai tentar desenvolver cláusulas leoninas, ou até, com medo do Poder Judiciário julgar de uma maneira não adequada, vai jogar para arbitragem, né? Vai acabar fugindo do Judiciário máximo que puder, não sendo uma crítica à arbitragem, mas faz um movimento. Então, assim, de novo, é um sintoma que a gente precisa curar, pelo menos na minha visão, a gente precisa de alguma maneira curar. Talvez tenha outras soluções. A que a gente viu nesse momento é a diferença legislativa, né? De normas. Eu acho interessante uma coisa que nós chegamos a conversar pouco antes desse momento aqui, desse encontro, é que o fato de o legislador dar um regime especial para aquele que presume-se ter a tal hipossuficiência não quer dizer que você vai criar uma lei para transformar o hipossuficiente no supereficiente, num opressor, num opressor. O objetivo da regulação é gerar reequilíbrio entre as partes, tá certo? Porque a própria história da locação brasileira mostra que não existe almoço de graça, tá certo? Antes da lei atual, existia um sistema em que o despejo demorava 8 anos, 10 anos para você despejar uma pessoa. A consequência dessa superproteção foi que os proprietários fecharam as portas e decidiram que preferia deixar o imóvel guardado para valorizar e não gerar renda, evitar prejuízo, entregar ele a renda e ele perdeu o imóvel virtualmente, nunca conseguia retomar. Sobreveio a lei atual, que foi uma concepção do grande
mestre de todos nós, Silvio Capanema, patrono da ABAME, só para que registrar. criou essa, exatamente, patrono da ABAME, inclusive, que chegou à conclusão que é a seguinte: como é que seria? Ele foi testando, ele buscou qual foi a solução que ele encontrou. Vamos fazer o contrato de 3 anos, né? E depois dali parte para a denúncia vazia. Então, o locatário não é que ele vai ter um direito, ele vai resolver o acesso dele à moradia de forma definitiva através de um contrato de locação. O contrato de locação vai resolvendo a situação dele paulatinamente. Então, ele está lá morando, depois de 3 anos, se ele não conseguir se acertar, ele vai estar sujeito à denúncia vazia. Né? E esse mecanismo, que é um mecanismo que gerou uma proteção, mas não um excesso de proteção, gerou, na verdade, também uma solução para o problema, porque a partir daquele momento os imóveis foram abertos e o problema do déficit habitacional, que ainda existe, de certa maneira existirá ainda por muito tempo, a grande verdade é que ele foi mitigado, melhorado a partir desta lei. Então, esta lei atual, inclusive, do ponto de vista da locação residencial, eu, inclusive, considero ela extremamente adequada. Eu não teria nenhuma proposta, uma outra coisa menor e tal. A grande questão que se apresenta, na minha opinião, é na locação não residencial, onde a gente tem hoje situações que me parecem, no mínimo, anacrônicas, dessa proteção do empresário. Assim, a proteção legal do empresário, como se o empresário fosse hipossuficiente. Então, ele tem um direito à ação da renovação compulsória do contrato. Até que ponto a gente não deveria parar para pensar se esse instituto, quão saudável que foi criado em 1934 com o decreto 24.150, num ambiente de protecionismo, sob a vigência do Código Comercial, que se tratava dos atos de comércio. Só para lembrar, né? Naquele período em que o mundo vivia uma crise econômica. O comércio era um outro modelo, né? O próprio modelo industrial era outro. Teve a crise da Bolsa de 29, sim, o país todo vivendo uma recessão, o Brasil vivendo governo provisório, do Getúlio Vargas, um movimento. E hoje a locação movimenta o mercado imobiliário, muito. Sim. Aí criou essa proteção. Agora vamos imaginar, eu quero proteger o fundo de comércio, Quando ele protege o fundo de comércio, ele transfere o risco do fundo de comércio para quem? Para o dono. E por que o dono tem que suportar o risco do fundo de comércio? Por que o empreendedor, o empresário, não tem o dever de fazer os seus estudos prévios e analisar o quanto ele vai investir, tá certo? Quanto tempo ele precisa para renovar, e qual é o problema que ele tem da perda da clientela, caso ele perca o ponto, e ele faz os estudos dele e faz o contrato. Pode até ser que, numa revisão desse estudo, desse assunto, se chegue à conclusão que haja, sim, a importância de manter uma renovação compulsória. Mas será que essa renovação compulsória não deveria sempre ser precedida da cláusula salvo disposição em contrário no contrato? Por que o contrato não pode realmente ser o grande senhor dessa regulação? Tá certo? E que, na falta de regra, sobrevenha, sim, a lei. Ou que, numa circunstância extraordinária, e aí tentar definir e balizar o que são circunstâncias extraordinárias, porque se tudo é urgente, se tudo é extraordinário, nada é urgente, nada é extraordinário, né? Mas, ou então que numa situação extraordinária, aí sim eu poderia tutelar uma proteção específica do fundo de comércio, do ponto comercial, mas aí com uma tutela específica para isso, e não com uma lógica de renovação contratual. E aí talvez converter em perdas e danos do que privar o proprietário do direito de reaver o bem, né? E aí a gente tem um contraponto da propriedade material desse fundo de comércio com a propriedade imobiliária do locador. Então, sim, qual é o instituto que vai prevalecer aí? É o direito que vai nessa colisão de interesse, que existe, sim. A gente está aqui chegando nos nossos 20 minutos, né? Sim. Que esse projeto aqui é um projeto assim. Mas o que eu ia mencionar é o seguinte, que mesmo na locação não residencial, ou vamos chamar assim, na locação empresarial, eu acho que é preciso, uma eventual nova legislação deveria ponderar os casos em que você tem, nas duas pontas, locador e locatário, um empresário. Que tem contratos que são assim, não só o de shopping center, o Bilto Sul, tem novos negócios que estão em desenvolvimento, a locação logística, da logística. E uma lei que se adapte a novos negócios. Que permita a criação de novos negócios. Então, nesses casos em que você tem dos dois, você passa a ter um negócio empresarial, tá certo? É uma locação, além de ser uma locação não residencial, ela é uma locação empresarial, com as duas partes
participando da exploração negocial daquele imóvel, tá certo? E nesse tipo de situação tem que ter uma liberdade muito maior de negociar, porque isso é do melhor interesse dos próprios empresários, tá certo? Eles vão poder desenvolver novos negócios. Quando você já tem uma locação não residencial, onde o locatário é o empresário e o locador é um proprietário que está explorando o imóvel para simples fins de renda e tudo mais, nesse caso eu tenderia até a dizer que, por uma lógica, a hipossuficiência estaria invertida. Talvez a hipossuficiência esteja no polo locador. Então, são circunstâncias que recomendariam uma reflexão para avaliar, primeiro, a conveniência de segregar a locação residencial e não residencial do ponto de vista de diploma legislativo, cada um ter a sua lei, e no caso da locação residencial que tem hoje, está bem adequada, aparentemente, está funcionando bem, talvez nem seja mesmo o caso de mexer nisso, e na locação não residencial, criar um estudo de como seria o ideal dessa legislação, tá certo? Distinguindo, por exemplo, a locação empresarial com as duas partes, explorando o imóvel, no sentido da atividade e empresarial. E homenageando a liberdade de estipular. E sempre estimulando a liberdade de contratar com a cláusula do salvo de disposição em contrário. Eu diria que são essas as considerações. Né? Como é que você concluiria esse assunto? Eu acho que a conclusão é essa, né? De novo, a gente está lidando aqui com um sintoma de uma doença que é difícil de ser nominada, de ser definida, mas me parece que é uma alternativa saudável buscar segregar a legislação para criar um ambiente mais amistoso, não apenas para os negócios que já existem, mas para permitir o nascimento de novos, porque não nascem novos negócios pelo medo de isso não vai ter boa receptividade, isso não vai dar certo, como é que vai ser o comportamento de tribunais, de advogados, de pessoas. Então, assim, se a gente cria uma legislação que é mais aberta, mais amistosa, a gente possibilita que a economia gire, que ela se desenvolva. E essa visão de vocês, assim, abre a mente, dá luz, traz luz àquilo que talvez não seja nem conversado nos ambientes de negócio, de contratos, até mesmo para imobiliárias, né? Corretores, assim, para poder pensar um pouco fora da caixa daquilo que a gente fica engessado nesse modelo de que a gente tem da legislação. Então, a gente pode encerrar esse nosso podcast, essa reflexão de pensar de que essas modalidades urbanas, de locações urbanas, podem sim ser segregadas e dentro da perspectiva de legislação e da aplicabilidade do direito, né? A gente pode concluir meio que convidando as pessoas a essa reflexão. Exatamente. Né? Porque é um assunto que a gente dá de barato. É da vida ter a renovação compulsória. Sim. É da vida que tudo esteja junto. É da vida que o inquilino é hipossuficiente. Eu acho que vale a pena repensar esse assunto. Repensar para o futuro, né? Para frente. Agradecer, então, a OAB. Então, obrigada aí pelo espaço, pela OAB trazer aqui. Então, esse foi o primeiro podcast da comissão. Então, teremos mais podcasts da comissão e estamos aqui. Obrigado.